Você pode até pensar que uma crise financeira e uma crise pessoal são coisas separadas, mas na prática elas quase sempre andam juntas. E pior, quando o patrimônio está mal estruturado, que era um problema contornável, vira um efeito dominó. Perde-se o controle emocional, jurídico e financeiro. Nesse vídeo, a gente vai te mostrar como a ausência de uma estrutura patrimonial bem definida pode transformar qualquer turbulência da vida em um desastre comum. Seja uma separação, uma dívida empresarial, um processo judicial ou uma falência iminente. O erro de não separar bem as esferas da sua vida cobra caro e muito caro. Se você acha que esse vídeo não é para você porque não está passando por nenhuma crise, é justamente por isso que você precisa assistir e até o final. Ninguém se prepara para a crise no meio de uma crise. Quem sobrevive é quem se antecipa. Você já percebeu que quando alguém entra em crise financeira, quase nunca é só financeira? O negócio quebra junto, vai o carro, apartamento, casamento, sócio, até saúde mental. Aliás, tem uma pesquisa científica muito legal que indica que as pessoas em crise financeira tendem a ter a redução do QI. Isso mesmo. O estresse financeiro torna a pessoa mais burra. Quando você está sob pressão da crise financeira, costuma tomar decisão mais incorreta do que você tomaria se estivesse sob outra circunstância. Tudo vira uma bagunça e uma bagunça péssima. É um ciclo negativo que não para de piorar. Na prática, as pessoas colocam tudo no mesmo balaio, mesmo na sua própria cabeça. O patrimônio pessoal e o da empresa se misturam. As decisões da vida afetam a empresa e as decisões da empresa acabam destruindo a vida. E aí, quando uma parte quebra, contamina todo o resto. É como uma infiltração num prédio mal dividido, mal estruturado. Começa num cano só, mas destrói a parede, o teto, os móveis. Quando você vê, já está tudo comprometido. O que era para ser só uma crise de fluxo de caixa vira um problema jurídico, emocional, patrimonial, familiar e, infelizmente, algumas vezes até criminal. E tudo isso por um único erro: falta de estrutura. Atendi um cliente uma vez que tinha tido muito sucesso. A empresa dele foi por muitos e muitos tempos uma das referências no setor. Eu me lembro que eu tentei atender essa empresa várias vezes e eu não tive oportunidade. Até que em um determinado momento os negócios desandaram. Aí o dono veio me procurar pessoalmente para que eu pudesse ajudar. Quando ele chegou em mim, oficiais de justiça já iam quase que cotidianamente na casa dele para penhorar algo. Penhoravam as adegas de vinho, aquelas bonitas, cheias de vinho que ele tinha, enormes, quadros, obras de arte, mas também televisores, tapetes e outras coisas do lar. Lembro que o apartamento dele era um apartamento enorme, com muitas coisas de luxo. Era só ele e a esposa e ele ia se corroendo por conta disso. O desespero já tinha pairado e ele já tinha transferido o veículo para pessoas próximas, imóveis para outras pessoas. Foi o caos. Eu peguei uma situação realmente caótica. Nesses momentos, o empresário ele já não sabe mais como agir. Ele não tem um discernimento porque muitos desses empresários têm a empresa como parte do próprio organismo, parte da própria pessoa. Por isso, calma e estratégia são fundamentais. E, infelizmente, a primeira coisa que vi é que ele não tinha nenhuma estratégia, nenhuma estrutura de proteção patrimonial. A empresa dele faturava alguma coisa em torno de 10 milhões de reais por mês e ele não tinha nenhuma estrutura. Com calma, estratégia, organização, a gente conseguiu minimizar muito os efeitos da falta de proteção. E com muito trabalho, a gente conseguiu até manter a empresa viva, mas foi a duras penas e a empresa não durou muito mais pela idade dele, pelo gasto que ele perdeu ao longo do tempo. Mas o que ele gastou comigo, com as negociações e principalmente com tudo, ele poderia ter evitado de gastar se ele tivesse planejado antes. Agora, vamos inverter o cenário. A gente falou da crise começando na empresa. Mas e se a crise não começa na empresa e começa na vida pessoal? Um divórcio mal resolvido. O inventário que vira uma guerra. Um conflito entre irmãos por herança, e já vi muitos. Ou uma doença na família que exige gastos inesperados. Se o patrimônio estiver mal estruturado, tudo no CPF da pessoa, nenhuma nenhuma separação entre o que é pessoal e o que é empresarial, o impacto pode ser muitas vezes catastrófico. Tudo entra no mesmo bolo da parte. O sócio tem que vender cotas rápido porque não tem uma estrutura jurídica que lhe proteja. Herdeiros, cônjuges, entram no quadro societário e passam a opinar sobre o que eles não têm nem ideia. Gente, vocês não têm ideia. O que é um herdeiro que não está preparado a entrar no quadro societário de uma sociedade empresária? Você não tem ideia. Ou tem. Me conta aqui. Já vivenciou, já viu isso? Um determinado bem de família penhorado porque foi comprado com dinheiro da empresa, mas o nome da pessoa física e é o caos. Ou seja, uma dor emocional
emocional se transforma numa perda patrimonial terrível. E isso nos traz para a matemática da perda. A matemática da perda ela é terrível. Se você tem um patrimônio de 1 milhão e perde 500 mil, você precisa recuperar não é só 50%, é 100% do que ficou para você. Se você ficou com 500 mil, você tem que fazer novos 500 mil só para chegar ao patamar que você tinha antes. Então é muito importante que você se atente a isso. E por que essa perda patrimonial acontece? Porque a maioria das pessoas acredita que proteger o patrimônio é coisa para depois, quando já tiver patrimônio. Só que na vida real o problema nunca avisa quando vai bater na porta. E quando bate, se você não estiver preparado, o que era uma dor pessoal vira um colapso completo. Recentemente eu atendi uma mulher muito bem sucedida. Eu já atendi a empresa da família dela há anos. Ela tinha se divorciado do seu marido, que também era muito bem sucedido. A conversa era, ele quer me dar cotas da empresa operacional dele. Mas eu não quero. Eu quero só a minha parte, a parte financeira, e tá tudo bem. Para que ele toque o negócio dele e eu toque o meu. Como a estrutura societária e patrimonial de ambos era muito redonda, foi tudo muito fácil. Patrimônio de centenas de milhões de reais reorganizado através de um divórcio que durou poucas semanas. É impensável para a grande maioria das situações que acontecem nos dias atuais, certo? Você já percebeu que no fim das contas não é sobre o patrimônio, mas é sobre a organização? O que prejudica é a falta de estrutura, é a ausência de estratégia, é a ilusão de que tudo está sob controle, até que um dia se mostra que não tem nada sob controle. E aqui entra uma pergunta que você precisa se fazer hoje. Se algo grave acontecesse com você agora, o que cairia junto? Sua família iria ficar bem? Quando a crise chega, seja ela financeira, judicial, familiar ou emocional, a pergunta não é se vai bater ou não, mas o que vai quebrar com o impacto. Se tudo estiver no mesmo bolo, na mesma conta, no mesmo nome, estraga total. Agora, se há segregação patrimonial, se há holding, se há estrutura jurídica clara, contratos bem amarrados, bem feitos, o que acontece? O impacto, ele acontece, mas ele é absorvido. Pensa numa colisão de veículo. Um carro com uma estrutura de segurança forte, quando acontece a colisão, inflam os airbags e a pessoa é protegida intacta. Mas um carro que não é bem planejado provoca muitos machucados. E a mesma coisa com o patrimônio. O problema é que a maioria só percebe isso depois da pancada. Tem uma frase que resume bem o que a gente vê na prática. Quem não paga para se estruturar, paga muito mais para consertar. Patrimônio sem estrutura é como um castelo de cartas. Parece muito bonito, é muito legal, mas é frágil. Primeiro vento serve para derrubar tudo. E veja, um testamento, 5, 10, 15 mil reais. Constituição de uma holding, 30, 40, 100, 80 mil reais. Um planejamento sucessório bem estruturado, 150, 160, 180 mil reais. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Uma briga entre herdeiros de uma sociedade. Somando os honorários advocatícios dos dois lados, a briga já passou mais de 200 mil, mas muito mais. Um tributo economizado durante o planejamento já justifica a diferença de preço. E depois que o barco começa a afundar, não tem mais flexibilidade no pagamento, é uma situação completamente diferente. Você não precisa esperar a crise chegar para perceber que sua estrutura é frágil. A crise, na verdade, só revela que já estava mal feito. E cá entre nós, se eu ainda não te convenci a se preocupar com a sua estrutura jurídica, talvez ainda não seja seu momento. Mas não se preocupe, por enquanto não. Mas quando você precisar de mim, na urgência, e eu te cobrar caro, não me diga que eu não te avisei. Não diga que eu não fui teu amigo. A maioria só percebe a importância de proteger o patrimônio quando a crise já bateu a porta. Mas quem constrói com inteligência, prepara o terreno antes do temporal chegar. Aqui nessa playlist eu te mostro como fazer isso com várias estratégias, com técnica, sem enrolação. São vários vídeos, numa sequência lógica para você entender tudo o que você precisa e gratuito. E aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho agora mesmo e comenta aqui embaixo. Você tem uma estrutura patrimonial ou ainda está confiando na sorte? Proteger o que é seu não é luxo, é dever.